Olá, internauta! Segunda-feira de carnaval, muita gente aproveitou bastante esse final de semana, mesmo com algumas áreas de chuva espalhadas aí em grande parte do país. E nessa segunda-feira a gente vê que a condição de instabilidade permanece. Isso porque a frente fria que desde o final da semana passada vem avançando pela região sudeste do país, está ainda na altura do Espírito Santo e organiza a nebulosidade também aqui no litoral sul da Bahia. Foliões da região de Ilhéus, Porto Seguro, estão pegando chuva, tempo um pouco mais encoberto, mas não é nada que atrapalhe tanto a folia não. Já mais para outras áreas do Nordeste, mesmo com algumas áreas de instabilidade, aqui a gente vê Salvador, também Recife, Olinda, a gente tem algumas áreas de instabilidade, mas que provocam apenas chuvas rápidas de final de tarde, que vem mais para refrescar, para lavar a alma, nada que atrapalhe a festa não. O que a gente está tendo de chuva um pouco mais intensa, né, nesse feriado prolongado como um todo, são algumas áreas aqui de Minas Gerais e também de Goiás. A gente vê que tem uma frente fria puxando toda a umidade da região amazônica e isso forma um grande corredor de instabilidade. Desde a região sudeste, aqui desde o Espírito Santo, até a região norte do país. A gente vê aqui o estado do Amazonas também com um volume de chuva bastante significativo. O tempo fica um pouco mais aberto apenas mais para o centro e sul do país, uma vez que a umidade da Amazônia está toda presa nessa região aqui mais centro e norte do país. A umidade da Amazônia, na verdade, se liga à frente fria que está aqui na região entre Espírito Santo e também sul da Bahia, e aí com isso o tempo acaba ficando um pouco mais aberto para a região mais centro e sul. Isso se reflete um pouco na temperatura também. A gente vê as máximas nessa segunda-feira que ficam em torno aí de 31 graus em Porto Alegre. Para São Paulo a temperatura vai subindo muito lentamente, não chega a fazer calorão. Litoral de São Paulo a gente também está tendo uma condição de temperaturas subindo um pouquinho, mas a sensação, por conta até do vento que continua soprando do mar em direção ao continente, deixa a temperatura um pouco mais amena. A gente vê 26 graus na capital paulista. Para o Rio de Janeiro, nessa segunda-feira, a gente deve ter uma condição de tempo um pouco mais seco e mais abafado. O segundo dia dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial deve ser sem maiores problemas. Para o Nordeste, tempo abafado também, máxima aqui de 31 graus e 29 em Salvador. Para amanhã, a gente vai tendo uma condição de tempo ainda bastante instável, principalmente nessa porção aqui de Minas Gerais. A frente fria que atua ainda na região do Espírito Santo, aliás, recua um pouquinho, desce um pouquinho mais para o Espírito Santo, para o norte do estado do Rio, fazendo ainda um grande corredor de umidade. Então, para os próximos dias ainda, na verdade, nessa terça-feira e ainda pelo menos nos próximos dias, a gente ainda deve ter muita chuva nessa região. Goiás, quem decidiu passar feriado prolongado nas Estâncias Minerais de Goiás, fez um péssimo negócio, porque a chuva não está saindo da região. Temperatura para essa terça-feira continua ainda elevada, principalmente no Nordeste, aqui 31 graus, 30 graus também em Natal. Muito calor na região norte do país, 36 graus em Belém. E em São Paulo, finalmente a sensação térmica já começa a aumentar um pouco mais.